Saudações a todos. Eu tenho a honra e o grande privilégio de estar aqui. Desde já, agradeço imensamente por esta valiosa oportunidade de me dirigir a uma comunidade científica e de docentes tão distinta e altamente qualificada, e, em particular, ao ilustre Dr. Franklin Salas Aular, que gentilmente me concedeu o imenso privilégio de ministrar esta importante e significativa conferência inaugural. O tema que escolhi é um tema de grande relevância e que acredito que afeta profundamente a todos nós que estamos verdadeiramente dedicados ao trabalho educativo e à pesquisa acadêmica no vasto campo das humanidades. A questão que quero apresentar a vocês hoje, nesta conferência, é a dicotomia entre a educação para a vida e a educação para o trabalho. Essa questão, de grande relevância, tem sido colocada em pauta com muita ênfase e de forma bastante recente, devido ao grande e significativo impacto da Revolução Industrial 4.0, que está transformando o cenário global. Na minha interpretação, essa tensão atual entre a educação para a vida e a educação para o trabalho é um tema sintomático do caráter disruptivo dessa indústria no projeto educativo do Ocidente. A Unesco, que é amplamente conhecida como um organismo internacional de grande relevância e referência no que diz respeito às políticas educacionais de nossos países, tem se referido frequentemente à importância de considerar a educação como um processo que ocorre ao longo de toda a vida, integrando a aprendizagem de todos os âmbitos e das diferentes etapas da vida das pessoas. Etapas que foram se ampliando com o passar dos últimos anos e com o aumento das expectativas de longevidade no âmbito das sociedades ocidentais. Mas, por outro lado, houve uma ênfase nada desprezível na educação voltada para formar indivíduos para o trabalho. Com isso, quer-se dizer que a formação e o desenvolvimento dos indivíduos precisam dar uma ênfase significativa às competências técnicas e profissionais que estão intrinsecamente vinculadas às demandas dinâmicas do mercado de trabalho em cada momento específico. O principal objetivo das reformas relacionadas ao mercado de trabalho, justamente atualmente, tem a ver com os desafios apresentados pela Revolução 4.0. Essa revolução, como sabemos, refere-se à transformação digital e tecnológica, que está mudando todas as formas de produção de bens e serviços e de geração de riqueza. Quando falamos da Revolução 4.0, estamos nos referindo a uma etapa que se caracteriza pela integração de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, internet das coisas, big data, computação quântica, que ainda é um projeto em desenvolvimento, biotecnologia e impressão 3D, assim como os veículos autônomos que têm sido promovidos pelo projeto de Elon Musk. Este cenário complexo, inovador, em todos os aspectos, um paradoxo que remete à ficção científica, ou seja, nos leva de volta às lembranças de antecipações ficcionais que vivenciamos na literatura e no cinema. Tem se enraizado profundamente em sua proposta de aprendizagem para o trabalho, fundamentada nas teorias do capital humano, que são anteriores à conjuntura atual e, portanto, de um período prévio. A teoria do capital humano aponta na educação como um fator determinante para o aumento da produtividade das pessoas, das empresas e para o desenvolvimento econômico das nações. A educação para o trabalho busca benefícios para múltiplos atores. Por um lado, trata-se de aumentar a produtividade e a eficiência das pessoas, dos indivíduos, para que possam alcançar um benefício substancial, de melhorias significativas na qualidade de vida delas, mas também para que essas ações e iniciativas pudessem possibilitar o desenvolvimento e a implementação de inovações produtivas e tecnologicamente avançadas, considerando sempre os recursos humanos locais e talentosos que possam ser positivamente impactados e aproximados das demandas específicas e das necessidades de cada uma das indústrias tecnológicas e setores correlatos.
Isso promete às empresas um crescimento na rentabilidade? Ou seja, essa abordagem está intrinsecamente relacionada a uma concepção mais abrangente de desenvolvimento econômico, que envolveria as potencialidades inerentes das pessoas, dos indivíduos e das empresas, em um vetor comum e sinérgico. Por outro lado, a educação para a vida, de uma tradição muito mais antiga e consolidada, é a proposta educacional que sugere o renomado John Dewey, um dos grandes e mais influentes ícones da educação ocidental moderna e também o fundador do pragmatismo norte-americano, uma corrente filosófica de grande impacto. A ideia de John Dewey é que, para o homem contemporâneo, a educação é a própria vida. A estrutura, o modo de vida, o projeto social e individual de um índio do mundo contemporâneo envolve, então, a relevância da educação. O ser humano não pode constituir um mundo da vida cotidiana, sem ter passado pela instituição educacional para que sua qualidade de vida seja viável para o progresso contínuo, que é um dos grandes projetos da modernidade. Para Dewey, a educação para a vida deve promover a colaboração entre os seres humanos, a criatividade e o pensamento crítico, bem como a capacidade de articular um projeto pessoal e uma vida compartilhada. Para Dewey, essa participação no projeto educativo é a chave para enfrentar tanto os desafios do mundo contemporâneo quanto do mundo futuro. Essa dicotomia que percebemos porque, de certa forma, nos perguntamos quais são os perfis que realmente os mercados de trabalho exigem e em que sentido essas expectativas limitam as vocações ligadas à educação tradicional. Isso foi questionado no início do século XX por um Paulo Birnbaum. Paulo Birnbaum se dedicou a estudar o trabalho no período de transformação crucial que tem a ver com a crise definitiva do Fordismo e o surgimento do pós-Fordismo, do toyotismo e dos modelos tecnológicos que começaram a aparecer durante os anos finais do século XX. Nessa transformação, Birnbaum observa que os processos de tomada de decisão, de coordenação e de comunicação constantes são aqueles que podem e precisam ser incorporados à indústria e não poderiam ser substituídos nem reduzidos a mecanismos padronizados. Isso é fundamental porque, naquele momento, os modelos de qualidade, o que se conhece como toyotismo, supunham que o crescimento da riqueza, a eficácia dos processos, a evitabilidade dos erros e a redução de custos e aumento dos lucros das empresas e das pessoas estavam vinculados a uma educação permanente e sofisticada em diferentes aspectos. Birnbaum destaca como os aspectos mais relevantes da época, as capacidades linguísticas e comunicativas que permitem criatividade na conceituação de situações novas, a imaginação, a invenção e a solução de problemas, a cooperação social e a atualização coordenada de espaços públicos de trabalho, a autorreflexão e o pensamento abstrato, a improvisação e a capacidade de lidar com a incerteza e o imprevisível, além dos processos de tomada de decisão na gestão da produção. Isso é fundamental porque o modelo toyotista se caracterizava pelo fenômeno do Kaizen. O Kaizen é um conceito fundamental de inovação contínua e permanente. E a ideia central do modelo pós-fordista era, de fato, constituir um processo abrangente de qualidade total e de melhoria contínua, sistematicamente, a partir da criatividade intrínseca, da notável capacidade de organização em círculos de qualidade e de uma visão genuinamente participativa dos problemas existentes e das diversas possibilidades para resolver os objetivos estratégicos da empresa, que é entendida também como um projeto coletivo e colaborativo de todos os envolvidos, certo? Como era característico no Japão, com as estruturas sociais que dependiam das grandes empresas e suas empresas dependentes, que constituíam o que chamavam no Japão de Keiretsu. Ou seja, no início do século XXI, a educação para a vida e a educação para o trabalho estavam sincronizadas. E, por outro lado, Birnbaum destacava
o fato de que essas capacidades do trabalho implicavam uma absorção dos traços mais humanos, mais pessoais dos trabalhadores. Por isso, né, o modelo dessa época se dedicou a fomentar o virtuosismo e o talento no trabalho. Daí que a busca por talentos tenha sido uma das vertentes mais importantes da inovação na busca por recursos humanos da época. Mas, paralelamente, no mundo da educação, desenvolveu-se o que se conhece como o perfil de educação por competências. A educação por competências surge com políticas internacionais nos anos 90, certo? E entre os anos de 1990 e 2000, organismos como a OCDE e o Projeto Seco financiaram reformas curriculares em diversos países da Europa e da América Latina para a conversão da educação tradicional ao modelo de competências. A educação por competências critica o modelo tradicional pela fragmentação em disciplinas e pela transmissão de conhecimentos, esquecendo o saber fazer próprio das práticas profissionais. A competência é então entendida como uma capacidade real de alcançar um objetivo ou um resultado em um determinado contexto, certo? Habilidades e conhecimentos específicos que incluem a aquisição de novos conhecimentos e habilidades que permitam aos trabalhadores se adaptarem aos avanços tecnológicos e às novas técnicas de seu setor. Por isso, a educação por competências, para além dos debates, né, que relativizam essa afirmação, tem como foco a empregabilidade. A empregabilidade está relacionada com essa ideia central já exposta, característica dos anos 90, de que a qualidade de vida das pessoas dependia de sua inserção em um mercado de trabalho definido por capacidades exigidas pelo sistema industrial em plena revolução tecnológica. As competências, além disso, vão constituir uma novidade em relação ao perfil exigido das pessoas. Sem dúvida, existem habilidades técnicas, conhecimentos específicos, mas, por outro lado, destacam-se as habilidades interpessoais, as competências para um desempenho bem-sucedido na sociedade das comunicações e da transformação digital. Está muito claro que essa abordagem por competências está absolutamente centrada em mudanças cuja dinâmica é determinada pelo mundo do trabalho, mais do que pelo mundo da vida em geral. Podemos dizer que o mundo da vida, por outro lado, incorporou tecnologias digitais e inovadoras que serviram para se integrar de forma mais profunda e abrangente à dinâmica do trabalho moderno, como o celular inteligente, o popular iPhone e os diversos programas e aplicativos que permitiram a comunicação instantânea e em tempo real entre as pessoas, como o amplamente utilizado WhatsApp, além do e-mail tradicional e outras tecnologias contemporâneas, entendidas como redes sociais e plataformas de interação. No entanto, dentro desse enfoque, ou seja, essa ênfase na educação por competências, surgiram correntes bastante críticas e significativas que questionam profundamente essa abordagem pedagógica. O caso de Bernard Stiegler, por exemplo, né, um filósofo da tecnologia, justamente de origem francesa, que se dedicou à análise das tecnologias digitais, antecipou algo que hoje estamos vivendo, relacionado ao impacto da sociedade automatizada hiperindustrial sobre a vida das pessoas. Ele diz que essa tecnologia levou a uma redução do trabalho, a um trabalho sem saber. Stigler argumenta que a ênfase na educação sobre o saber fazer reduziu, de certa forma, o trabalho a ferramenta ou a formação em aplicativos ao conhecimento de programas, técnicas que estão em constante mudança, mas não enfatizaram o trabalho de construção do conhecimento individual das pessoas, diluindo a ideia de esforço no trabalho, essa ideia de esforço que é justamente o que gera as possibilidades e a ideia de trabalho criativo e produtivo, que já estava considerada na tradição grega com o termo orgon, é essa ideia de que o trabalho criativo e produtivo é quem gera mudanças substanciais na identidade e nas possibilidades das pessoas para uma vida integral.
Stigler também destaca a perda do saber viver que conhecemos hoje, né? Há uma diminuição na memória das tarefas cotidianas. A tecnologia exterioriza as memórias, né? Tendemos a colocar fora de nós aquilo que devemos memorizar, sob a crença de que essa tarefa não é produtiva. Mas isso gera a paradoxa de uma perda de habilidades e capacidades que fazem parte de muitos, muitos anos de linhagem humana, inclusive habilidades sensório-motoras, como a de a escrita à mão, certo? Por outro lado, hoje é visível a perda da sociabilidade nas gerações mais jovens a partir do episódio da pandemia e do fato da dificuldade do relacionamento cara a cara que surgiu da hipertrofia da comunicação através de dispositivos. O que Stigler também aponta, e que é muito importante, é a destruição da tecnodiversidade. O modelo tecnodigital tornou-se tão hegemônico que outras habilidades começam a se perder. Por exemplo, o fato de trabalhar com imagens por meio da tecnologia fez com que se perdessem as habilidades sensório-motoras no desenho e na pintura, bem como sua hierarquização. Stigler considera, de maneira razoável, que essa diversidade é essencial para a resiliência social e a preservação da vida. Ele aponta que as capacidades, as habilidades que possuímos, são sempre reservas necessárias para enfrentar mudanças tecnológicas que possam ocorrer. Um exemplo muito importante disso é o que acontece com o chamado efeito Flint. O efeito Flint foi relacionado a uma tendência permanente ao crescimento da inteligência medida em termos de QI. Inteligência medida em habilidades linguísticas e inteligência medida em habilidades lógico-matemáticas. Embora o debate sobre a prioridade desse tipo de inteligência tradicional e de outros tipos de inteligência, como os modelos de inteligência emocional, possa ser relevante, também é verdade que o que apontam os estudos contemporâneos é que o efeito Flint, que consistia em observar que o QI médio, em termos estatísticos, aumentava de geração em geração até o final dos anos 80, com o surgimento das novas tecnologias, começou a diminuir. E essa queda continua até os dias de hoje. Ou seja, há mais de 40 anos, as gerações que podemos chamar de nativos digitais demonstram um desempenho inferior em relação às inteligências tradicionais medidas pelo QI. Nesse sentido, precisamos considerar que os estudos aprofundados dos exames PISA, por exemplo, e outros estudos internacionais e abrangentes sobre o desempenho escolar e o desenvolvimento cognitivo têm mostrado uma depreciação importante e notável da inteligência linguística. Hoje não é segredo para absolutamente ninguém que as tecnologias digitais e a constante conectividade estão entre as principais causas dessa significativa e profunda mudança. Por isso, embora Stigler diga pensar não é calcular, também é preciso enfatizar que é bifurcar, que é a capacidade de criar e escolher alternativas, e não o mero processamento de dados possibilitado por essas tecnologias tão inovadoras que estamos incorporando neste momento ao sistema educacional. Para discutir a abordagem das competências centradas em destacar aquelas que são mais importantes para a Revolução Industrial 4.0, parece importante ressaltar e retomar a abordagem das capacidades de Amartya Sen e Martha Nussbaum. Amartya Sen, o renomado Prêmio Nobel de Economia, e Martha Nussbaum, uma das grandes e influentes filósofas dedicadas ao aprofundado estudo da ética, de certa forma aprofundam e expandem a crítica de Stigler. As capacidades não se referem a perfis exigidos pela indústria ou pelo mercado de trabalho, mas sim a competências e potencialidades do ser humano vinculadas às suas liberdades substantivas, para que os indivíduos possam desenvolver funcionamentos que lhes permitam se realizar e alcançar o bem-estar, certo? A qualidade de vida e o bem-estar são medidos pelo grau de desenvolvimento dessas capacidades, não apenas pela quantidade de renda ou bens materiais. Nesse contexto, a educação desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento das capacidades humanas, não se limitando a formar as pessoas para o mercado de trabalho, mas considerando todas as capacidades que foram colocadas em jogo e desenvolvidas ao longo das sucessivas revoluções geradas pela divisão técnica do trabalho, certo? Como toda revolução,
o modo de organização social e do trabalho exige novas capacidades. As capacidades são um reservatório para os coletivos humanos, que podem enfrentar desafios diferentes de acordo com seu contexto e com o período da humanidade pelo qual estejam passando. Isso demonstra claramente que é absolutamente essencial ajustar a forma como a humanidade se relaciona com o planeta e com os seus próprios sistemas. É imperativo que tenhamos a capacidade de oferecer e implementar alternativas viáveis e sustentáveis no futuro próximo, por meio de mudanças rápidas e significativas nos mercados globais e nas condições complexas do ecossistema em que todos nós, como seres humanos, vivemos e dependemos para a nossa existência e bem-estar contínuos. As competências, ou melhor, as capacidades que Nussbaum e Sen consideram são aquelas vinculadas à vida, à dignidade e à duração da vida, sua prolongação, o sentido da imaginação e do pensamento. Essas capacidades que nos permitem raciocinar, pensar logicamente, construir sentidos e, claro, as capacidades emocionais que nos permitem utilizar tanto na vida social quanto na vida coletiva nossas capacidades intelectuais e linguísticas. A saúde, a capacidade de desfrutar de uma saúde corporal e de gerá-la a partir da utilização da plasticidade neuronal e, em geral, a capacidade de regeneração que o corpo humano possui mediante o tratamento adequado de suas possibilidades. E a integridade corporal, que é muito relacionada à criação de um substrato essencial para a vida corporal plena, tanto na saúde quanto no exercício físico e em uma abordagem de medicina integrativa. Para concluir, podemos dizer que Bernard Stiegler propõe a reivindicação da educação para a vida atual por meio de uma reconfiguração profunda da relação entre saber e trabalho, buscando superar os efeitos desta sociedade automatizada, própria da quarta revolução industrial. Para Stiegler, não devem ser consideradas diferenças entre saber viver e saber fazer. Sei que ambos requerem as mesmas capacidades, como já havia sido observado na proposta de Adorno, quando ele presenciou o início da revolução industrial durante o surgimento do toyotismo, onde os processos de automação não tinham o desenvolvimento atual que invadiu o mundo da vida. Porque é preciso dizer que a automação de robôs no âmbito da indústria é diferente dos processos de automação na educação defendidos pelos modelos de inteligência artificial. Aqui, Stiegler propõe um conceito muito importante que é preciso considerar e refletir sobre ele, que é o da farmacologização da educação. A tecnologia, para Stiegler, é um fármaco, é um remédio, mas também é uma toxina. Como já se aponta e se reconhece desde o mundo grego antigo, o bastão, que é o conhecido e simbólico emblema da medicina, é tradicionalmente formado por uma vara de madeira, muitas vezes de aspecto rústico, com uma serpente, geralmente uma cobra, enrolada de forma característica ao seu redor. Este, de fato, é o famoso e icônico bastão de Esculápio, uma figura mitológica de grande importância para a história da cura e da saúde. Isso indica que qualquer instrumento que nos permita mover, caminhar, também pode se transformar em uma toxina para o corpo e para o espírito. As ferramentas tecnológicas podem, de fato, potencializar o conhecimento humano e podem, igualmente, desenvolver capacidades humanas essenciais no espectro amplamente apontado por pensadores como Amartya Sen e Martha Nussbaum. No entanto, devemos sempre ter em mente que, atualmente, ainda não houve uma avaliação abrangente e aprofundada da dependência crescente pelo uso excessivo de tecnologias, como a preocupante diminuição da capacidade artificial para formar profissionais qualificados. Efeitos adversos, como é comum encontrar no vademecum dos remédios que costumamos tomar para enfrentar as epidemias e as ameaças que a medicina social detectou ao longo da história do Ocidente. Os impactos que hoje detectamos nas tecnologias, em particular da IA na educação, não devem nos desanimar, mas sim nos prevenir e estimular a pesquisa sistemática sobre seus usos adequados e os perigos que o uso inadequado dessas tecnologias representa para a formação das capacidades humanas.
Como conclusão, a educação para a vida e a educação para o trabalho devem convergir. A educação tem uma grande relevância antropológica e os indivíduos poderão cultivar plenamente seu que a 4.0 não anule os saberes e capacidades humanas, mantendo uma diversidade. Por isso, considero, meus queridos colegas, muito importante, fundamental, retomar a convicção de Dewey a respeito da unidade indissolúvel entre educação e vida. Muito obrigado.